Hoje o assunto aqui é diabetes. Tem muita gente que sofre com essa doença e nem sabe. E tem muito que dá para fazer de jeito simples, né, doutor Renato Zilli? Simples, 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 que pode mudar a sua vida para melhor, evitar que o problema se instale. Então, doutor Renato, a gente separou aqui os fatores de risco, né? Colocamos aqui em saquinhos de doce pra gente... Fica a dica, né? Lembrar que os doces não são bons companheiros para quem diabetes não ajudam, digamos assim. Não ajudam. E daí a gente vai colocar aqui nessa caixinha para o senhor explicar cada fator de risco. Então, obesidade é um deles. Sim, a epidemia da obesidade, do ganho de peso ao longo das décadas, mostrou que evoluiu com diabetes. Então, as pessoas ganham peso, com isso elas aumentam a necessidade de insulina no corpo e isso evolui para diabetes ao longo das décadas. Idade, a gente colocou aqui, estar acima dos 60. Todo mundo acima dos 60 anos já fica com risco aumentado, mesmo que não tenha caso na família, nada? Então, vários fatores estão envolvidos com o desenvolvimento de diabetes. Hoje em dia, na população brasileira, pessoas acima de 60 anos, a gente tem praticamente 20% da população com diabetes. Então, quanto maior a idade, melhor investigar se você tem a condição ou não. Tá. Gordura abdominal. Isso é o baconzinho ali. A famosa pança. A famosa pancinha ali em cima da calça. Sim. Então, a gordura dentro da barriga, ela é diferente da gordura do restante do corpo. Porque ela metabolicamente produz uma série de hormônios que levam à doença. A gordura do padrão do homem, né? Androide, que a gente fala, diferente da gordura ginecoide de quadril da mulher, ela está associada, então, com diabetes. Então, porque tem mulheres também hoje em dia que tem aquela barriga mais proeminente. Então, a gordura dentro da barriga, ela é pior do que a gordura do subcutâneo. Então, a gente está falando daquela barriga durinha, assim, aquela... Pode ser dura, pode ser mole, mas a circunferência abdominal, que hoje em dia, quando vai no médico, a gente mede, ela é importante porque ela mostra, né, o risco de você desenvolver diabetes ou hipertensão e evoluir com infarto e derrame ao longo das décadas. Ou seja, aquela pessoa que pode estar pensando assim, não, mas eu sou magro, eu só tenho uma barriguinha, vale igual. Essa barriga, ao longo das décadas, ela vai levar mais doença. Então, é importante, além de você ser magro, cuidar da barriga, cuidar da gordura abdominal. Agora, tem uma aqui que eu não tinha ideia que tinha associação com diabetes. Sono ruim. Dormir pouco ou dormir mal, como é que é o sono ruim? Então, quando a gente dorme pouco, a gente acaba produzindo mais hormônios, mais cortisol e adrenalina. Cortisol é o hormônio do estresse. E adrenalina da tensão. Então, estudos mostram que uma noite mal dormida, como eu falei anteriormente, aumenta a necessidade em 30%. Aumenta o quê em 30%? De insulina. A sua necessidade de insulina aumenta em 30%? De você baixar o açúcar, porque você está em estresse, está em tensão. Isso, ao longo das décadas, vai fazer com que a pessoa, né, além de dormir mal, você produzir mais hormônios para compensar essa noite mal dormida, vai fazer a pessoa mais compulsiva. Então, dormir mal engorda por dois mecanismos. Um, porque você não precisa comer muito, e outro, porque você come pela própria compulsão. Olha, vai ter adolescente dizendo, mãe, eu só estou evitando diabetes, estou dormindo mais um pouquinho, porque é importante para o meu sono. Falando em adolescente, a Gabriela, aqui de Fortaleza, ela está dizendo que adora esse docinho aí, doutor, só que aí ela come toda semana um pacote, só que faz exercício físico. E aí ela te pergunta se mesmo assim ela está correndo risco, se exercício físico compensa o consumo exagerado de doce. Zera a conta? Zera a conta? Pergunta difícil essa. Então, o ideal é que a gente tenha uma vida saudável, né? O doce, ele pode ser utilizado, mas com moderação. Hoje em dia, o problema é que a gente tem muita caloria, muito fácil. Então, não é só esse doce, também esse doce. Então, a atividade física ela é importante, com certeza. Mas o doce, se a gente for pensar, para a perda de peso, é mais importante restrição calórica do que atividade física. Bom, então aqui a gente já cobriu esse ponto aqui, que é o sedentarismo, né? Sedentarismo, que é não fazer nenhuma atividade, também, obviamente, está associado a ter açúcar demais no sangue. Então, a gente sabe hoje em dia que uma pessoa que é obesa, né, que está acima do peso, mas é metabolicamente ativa, ela se exercita, ela tem menos tendência de menos doença do que um magro que não se exercita. Então, o sedentarismo, ele faz muito mal à saúde também. Agora, tem um aqui que aparece em qualquer assunto que a gente vai fazer de saúde, todos, sem exceção, esse aqui é um dos vilões. Sim, um dos males, fumar, né? Então, com certeza, o cigarro, ele também leva a estresse, produz mais hormônio de estresse e vai levar a pessoa não só a diabetes, né? Como o grande risco da pessoa que tem diabetes ao longo das décadas é evoluir com um infarto. E se tem caso na família... Sim, então se a gente tem um parente de primeiro grau com diabetes tipo 2, a gente tem 30% de chance. Parente de primeiro grau, pai, mãe? Pai, mãe, irmão. Se eu tenho dois parentes, pai e mãe, eu tenho 50% de chance. Então, filho de peixe, peixinho tem que cuidar.
E esse aqui, doutor, tem tudo a ver com o que a gente vinha falando antes de flexibilidade ou rigidez emocional, né? Sim, então essa capacidade da gente lidar com o estresse ela é importante. A gente sabe que o estresse ele pode ser tanto físico, né, uma doença, uma cirurgia, quanto um estresse metabólico, né, então emocional. Então se a pessoa não tem uma preocupação com o estresse, não lida de uma forma saudável, eu tenho problema com meu marido, vou lá e como. Então o estresse faz mal duas vezes, né? É importante que a gente saiba. Quem nunca? Quem nunca compensou o estresse com um pote de sorvete? Irmão. Quem nunca fez isso com um pote de chocolate? Eu não, doutor, eu nunca jamais fiz isso. Só quem não tá aqui já fez isso. Só quem não tá aqui, exatamente. Tá aqui então a nossa caixinha de elementos de risco. E vamos começar aqui com os vilões então da alimentação. Açúcar, talvez então, o maior não? Tudo que entra muito rápido no sangue, então aí leva o açúcar. Então o açúcar do açucareiro é o principal vilão, porque ele entra direto, ele está refinado, ele entrou no sangue, virou açúcar no sangue e subiu. Tem que tirar o açucareiro da vida. Tem que tirar o açúcar. Não, hoje em dia os estudos mostram que não é só o açúcar. O gosto doce no cérebro, ele também leva a doença. Então, mesmo consumindo alimentos ricos em adoçante, o cérebro fica viciado no gosto doce e no açúcar. Vem cá, Fabi. Eu tô curiosa. Vem ver. Cerveja é a mesma coisa, porque entra direto. Então, bebida alcoólica, suco de fruta, refrigerante, é uma bomba de açúcar no sangue. Né? Então, você vai aumentar a necessidade de insulina e isso vai te levar a doença em longo prazo. Agora, aqui a gente tem jujuba, que a gente entende, está coberto de açúcar. Sim. Mas uva? Sim, existem frutas que têm menor índice glicêmico, ou seja, tem menos açúcar proporcionalmente e mais açúcar. Então, a gente tem frutas saudáveis, como a maçã, o morango, que tem pouco açúcar, e tem frutas que têm mais açúcar. Não é que a gente não deve consumir. É só saber que é que elas são ricas em açúcar, a gente tem que consumir com moderação. Essa uva em especial sobe super rápido, né? Super. Porque ela é mais doce, né? Quando você coloca na boca, você já percebe. Bom, você já tem uma experiência, você já chega no mercado, você já sabe exatamente o que pode e o que não pode, né? Assim, eu costumo consumir de tudo de forma moderada, mas eu também já tenho essa educação, né? Do que eu preciso fazer quando eu for consumir um determinado tipo de alimento. Como eu aplico a insulina, eu acabo tendo mais flexibilidade, faço a contagem de carboidratos, mas por isso que sempre cada caso é um caso, né? Dentro da medicina, não é, doutor? Com certeza. Das frutas, então, quais têm mais açúcar? Quais que a gente precisa ter mais cuidado? O abacaxi, a uva, o caqui e a melancia. E quando a pessoa come melancia, a gente é meia melancia, né? Poxa, e você acha que melancia é só água, não pega nada. Isso que eu pensei, é uma fruta tão levinha normalmente, né? Refrescante. Cheia de açúcar. Qual que é o mal aqui desse tipo de salgadinho? Então, esse salgadinho é rico em xarope de milho, né? Então, o milho é uma fonte de açúcar, não é doce, né? Então, todo carboidrato simples, o que a gente tem? Arroz branco, massas, salgadinhos, comidas processadas, né? Quanto menos processada a comida, melhor. Então, mais processado, um salgadinho praticamente ele não tem valor nutricional nenhum. É a tal da caloria vazia, né? Caloria vazia, disse tudo. Então tá. E vamos ver o que tem de bom aqui. Posso fazer só uma pergunta? O chocolate, qual é o melhor chocolate para o diabético consumir? Boa, então... O diet, o 70% cacau, porque tem muita essa discussão, né? Boa. O chocolate, então, o que acontece? Né? O chocolate é uma mistura de gordura com açúcar. Quanto menos açúcar, mais gordura. Então, 70%, ele é bom, mas não vai quer dizer que seja à vontade. Às vezes você marca chocolate diet, a caloria é igual. Se correr, o bicho pega, se ficar, o coração já sabe, tá partido. Né? Porque açúcar e gordura não tem saída boa. Eu gosto de falar que quem tem diabetes tem que fazer tudo aquilo que a gente deveria fazer. É verdade. Não é? Então, assim, pode um chocolatinho, mas não precisa ser a barra inteira, né? Tem que ser fina, assim, sabe? Pegar um pedacinho, só namorar, né? Uma coisinha pouquinha. Vamos falar de coisas boas, então. E aí você já me disse se você consome, se você é adepta. A gente separou aqui cenoura, couve, maçã, alface. Vamos falar desses primeiro. O que tem de bom aqui? Então, quando a gente consumir in natura, além da gente consumir mais fibra, que a fibra baixa o açúcar, retarda, né, a subida do açúcar no sangue, a gente com certeza diminui a densidade calórica. Então, comer folhas é muito melhor do que comer um salgadinho, por exemplo. Né? Então, a densidade calórica é menor e, além disso, tem a fibra que reduz o açúcar. E aqui na frente, ó, canela, aveia, linhaça, é a mesma lógica de beterraba também? A beterraba é uma raiz que ela tem muito açúcar. Pois é, Só que não é assim, não é que você vai consumir, tem que ter moderação. Quando a gente consome um prato que tem arroz, salada, legumes, né, um balanceia o outro. Então você pode consumir beterraba, mas não em excesso. Tá. Né? Por isso que a gente colocou do lado saudável. Nem tudo é totalmente ruim, né? Nem totalmente bom. E o arroz aqui é para chamar atenção ao integral. Sim, porque, como eu falei, a fibra retarda a absorção do açúcar,
e com isso você faz com que evite obesidade, né, e compulsão. A canela, estudos mostram que a canela ela melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, faz com que o seu corpo funcione melhor.